paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu, professora Gislaine Dias, estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós já estamos na lição de número 4, sim, muito bem, Histórias de Fé e Coragem. Nós estamos vindo aprendendo, né, sobre histórias de desafios, né, que Abraão teve, né, e depois, lembra na aula que ele foi sacrificar o seu filho Isaque? Vocês acharam que ele iria ser sacrificado? Ah, mas o Senhor livrou, né, porque o Senhor tinha grandes promessas na vida de Abraão, mas o Senhor estava testando a fé de Abraão. Às vezes nós vamos passar por momentos, por dificuldades, que isso vai mostrar se realmente nós somos servos de Deus ou não. Então que você possa vencer. Quando alguma criança te falar assim, quero ver se você é crente mesmo, vem fazer isso daqui, aí você vai dizer, não, eu não vou, porque eu sou sim, realmente, servo de Deus. Tá? Eu sou realmente diferente, eu sou separado, né? Porque nós precisamos ter a nossa vida separada daquilo que o mundo tem para nos oferecer. Porque o mundo está cheio de coisas boas, que às vezes, né, aos nossos olhos parece bom, parece gostoso, parece divertido. Mas no final de tudo isso, você vai sofrer. Eu vou fazendo barulho aqui, ó, no vídeo, né? Ela fica ali atrás nos bastidores, mas ela fica fazendo arte também, viu, crianças? Ela me ajuda, mas ela não deixa de fazer as artes dela. Né? Então, que você possa saber dizer não para as coisas, né, que pode te afastar da presença do Senhor. Amém? Crianças, a nossa lição de número 4 fala assim, ó, Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Então, nós já falamos de Abraão, falamos de Isaque e agora nós vamos falar sobre Jacó. Essa história se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 25, do versículo 24 ao 34. E em Gênesis, né, no capítulo 27 inteiro, e o 28, do versículo 10 ao versículo 19. Tudo isso porque nós estamos cortando partes de tudo que aconteceu na vida de Abraão, de tudo que aconteceu na vida de Isaque e agora entrando na vida de Jacó. Tem muita coisa para vocês aprender, porém não dá para a gente falar tudo isso, né? Porque senão eu vou ficar aqui pro resto da vida a gente falando, né? Mas você pode ler na sua Bíblia, tá bom? Tudo o que está falando sobre a história de Abraão, Isaque e Jacó, que é linda, linda, linda. Depois vem José, não sei se vai falar aqui, né? Não, mas eu acho que vai. E aí você vai saber mais e mais sobre essa linda história. É muito bom, tá bom? Então a nossa lição fala sobre Jacó que teve um encontro com Deus. E o versículo para nós memorizarmos se encontra aqui, ó, em 1 João, no capítulo 3 e no versículo 2. Eu vou ler aqui na Bíblia, depois nós vamos ler aqui no visual. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Olha que gostoso! Os nossos olhos hoje não podem ver a glória do nosso Deus, não pode ver a glória deles, porque se nós vermos, né, Moisés teve uma vez que ele pediu, Senhor, mostra-me tua glória, eu quero te ver, né? Aí o Senhor disse assim, Moisés, você não pode me ver, se você ver, você vai morrer, porque a glória do Senhor é muito grande. Então, quando nós pudermos ver, que a Bíblia diz que nós, como Ele é, nós veremos face a face. Mas isso é quando Ele vier buscar a sua igreja, o nosso corpo ser transformado. Então, nós vamos
poder ver Jesus como Ele é, poder abraçá-lo. Ai, que gostoso, não é verdade? Por isso que precisamos nos manter fiéis. Se nós não nos mantermos fiéis aqui nessa terra, nós não vamos poder ver Jesus como Ele realmente é. E vale a pena a gente ser fiel até a morte. Amém? Então, que você possa nesse dia compreender que somos transformados por Deus a partir do momento que temos um encontro real com Jesus. Crianças, quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa pedir para que Ele trabalhe na sua vida para que isso gere mudança de comportamento, mudança de pensamentos, mudanças de atitude, mudanças de sentimento, mudança na sua vestimenta. Então Jesus, Ele traz junto com Ele para a sua vida transformação. E quando a gente transforma, quer dizer que a gente muda aquilo que era antes. Né? As pessoas não vão nos ver com outro rosto, mas vamos ver diferente com novo palavreado, com novo comportamento, com nova vestimenta. Então as pessoas precisam ver Jesus em nós, que é isso que faz a diferença do crente e do não crente. É a nossa vida, é o nosso comportamento. Então que você possa, aonde você chegar, as pessoas sintam prazer de ter você perto. É isso que as pessoas precisam sentir, paz, alegria, quando você chegar. Não dizer assim, ai, lá vem aquele menino, lá vem aquela menina. Não. Nossa, que bom, pode entrar. Você é muito agradável, eu sinto paz quando você está perto de mim. Olha que gostoso. É muito bom, não é verdade? Teve uma vez, eu vou contar para vocês, que se eu não chorar, né, eu não digo nada. Eu fazia ginástica e a ginástica tinha mais senhoras do que pessoas da minha idade, né? Aqui no ginásio que tem perto da minha casa. E aí eu cheguei lá e fui cumprimentar uma senhora. E aí eu disse assim para ela, bom dia, e sorri. Aí ela olhou para mim e disse assim, o seu sorriso mudou o meu dia. Então é muito bom, não é? A gente sorri porque o meu sorriso demonstrou a verdade para ela. E que eu estava realmente feliz em vê-la. Então isso entrou na vida dela e disse, você tem um sorriso muito lindo. Esse sorriso mudou o meu dia hoje. Então é muito bom, não é verdade? E isso eu levei para mim. Então por isso que eu gosto. Vocês sempre vão ver eu com os dentes arreganhados, porque eu amo sorrir. É difícil você me ver assim, ó. De vez em quando eu tô brava. Em casa. Mas eu sorrio mais do que fico brava. Tá bom? Então, vamos ler aqui o nosso versículo, ó. Eu vou ler aqui que eu não estou conseguindo ver direito aqui, ó. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então, vamos dizer o nosso versículo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Vamos dizer mais uma vez? Só as meninas agora? Vamos lá. 1, 2, 3. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Agora só os meninos, mas eu vou ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Aí, ó, falei bem grosso, tá vendo? Anitta, veremos como ele realmente... Ah, tá. Como ele realmente É que eu não vi o Então, crianças, quando Cristo vier, por que Cristo vier? Quando Ele vier buscar a sua noiva,
né? Vocês ouvem muito dizer, né, que o Senhor Jesus logo está vindo, vai voltar nas nuvens. Então, quando Ele vier nos buscar, o nosso corpo será transformado. Então, nós subiremos com Ele. Então, por isso que precisamos estar preparados para ouvir o soar da trombeta. Porque Jesus não vai ficar assim, ó, pó, pó, pó. Não. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos. Pisca. É desse jeito, ó. Às vezes nós piscamos que nem percebemos. É no abrir e fechar de olhos que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém? Então, se preparem. Peça perdão se você fez alguma coisa, para não perder o piscar de olhos, deixar de ouvir o som da trombeta. Hoje, na nossa história, né, nós vamos falar aqui. Deixa eu ver, eu vou tirar um aqui. Quer que eu tire? Não. Eu vou tirar. A nossa história de hoje vai falar sobre Isaac. Vai continuar falando sobre Isaac, mas vai chegar em Jacó, tá? Isaac, crianças, ele é filho de Abraão. Lembra que Abraão teve um filho de Sara, que foi Isaac. E Abraão, né, Isaac cresceu e Isaac se casou com uma moça chamada Rebeca. A esposa de Isaac se chamava Rebeca. Só que o que aconteceu? Assim como Sara, que não podia ter filhos, vocês se lembram? Sara não podia ter filhos e ela teve o primeiro e único filho dela com 90 anos de idade. Bastante, né? Mas o que aconteceu? Com Isaac, Rebeca também era igual a Sara, não podia gerar filhos. Eu tenho 3 filhos. E naquela época, hoje as pessoas nem querem mais ter filhos. As pessoas se casam e dizem que não, que vai deixar um dia. Mas naquela época era vergonha para a mulher quando a mulher não podia ter filho. E Rebeca, pelo fato de ela não poder ter um filho, ela se sentia humilhada, né? Talvez as mulheres falavam assim, olha, meu filho nasceu, vem ver meu filho. E ali, ela ficou o quê? Ela ficou muito triste, porque ela não conseguia ter um bebezinho. Mas sabe, Isaac, ele não desistiu, porque ele via sua mulher triste. E sabe o que Isaac fazia? Constantemente ele orava a Deus, pedindo para que o Senhor abrisse, né, a madre, abrisse o útero de Rebeca e ela pudesse gerar um bebezinho. E sabe, crianças, o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração de Isaac. Por isso que é importante nós orarmos. Né? Por mais que Rebeca sentia o desejo de ter um filho, né? Isaac também, Deus sabia que ele tinha esse desejo, mas Deus queria que ele falasse, que ele pedisse. Crianças, Deus sabe o que cada um de vocês está precisando. Eu não posso te ajudar. Eu não posso ajudar nem minha filha que está tão perto de mim, com algum sentimento, algum desejo que ela queira. Mas o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele pode. Ore. Como que eu vou pedir, tia? Como? Ficar através da oração. A oração, ela é um momento particular seu com Deus, é uma conversa. Assim como eu estou conversando com você, né? Você conversa com o Papai do Céu e ali Deus responde a oração de Isaac. E quando Rebeca, naquela época, não ia lá no postinho fazer exame ou lá no hospital tirar sangue, não. Quando Rebeca percebeu que a sua barriga, eu vou até puxar um pouquinho a minha aqui, quando a sua barriga começou a crescer, ela percebeu que ela estava grávida, ela estava gerando dentro do seu ventre um filho e ela ficou muito feliz. Mas sabe, crianças, ela percebeu um movimento muito grande na sua barriga, porque imagine, um bebezinho já mexe, né? Dá chute, entra aqui nas costelas da gente, né?
E sabe, Deus falou para Rebeca que dentro dela estava gerando 2 nações. Sim, Rebeca estava grávida de gêmeos. Olha só, tem até gêmeos na Bíblia, na palavra de Deus. E Rebeca teve gêmeos. A Bíblia diz que dentro dela tinha 2 nações. E quando nasceu, sabe quem que nasceu primeiro? A Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro. Só pus isso daqui para vocês perceberem a diferença. Ó, Esaú, ele era peludo. Eu não tenho pelo, então eu quis pôr aqui para vocês perceberem como que é. Esaú, ele era peludo. E Jacó veio grudado no calcanhar de Esaú. Falou assim, eu vou ficar aqui dentro sozinho? 9 meses junto com meu irmão? Não vou ficar sozinho, não. Agarrou no calcanhar de Esaú e quando Esaú saiu, Jacó também saiu. Olha só, e a Bíblia diz que Jacó, ele era liso. Tinha pouco pelo. Então, um era bem peludinho, com bastante, não era um macaquinho não, tá bom? Não era era uma criança com bastante pelo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não nasceu peludo que nem um animal, não. Mas nasceu peludo com bastante pelo, que eu não tenho. Bastante pelinho. E o outro nasceu liso. E ali, Esaú foi crescendo, né? Imagine só agora. Rebeca, ela não tinha só um filho. Ela tinha agora 2 filhos. Um era bem ruivinho e o outro era, né, a cor normal, de cabelo preto, a pele branquinha. E Esaú, ele era ruivo e bem com bastante pelo, cabelo bem enroladinho. Crianças, eles foram crescendo. E sabe, Esaú cresceu e ele se tornou caçador. Ele gostava muito de caçar, né? Ele trazia aqueles animais pesados. E Isaac ficava admirado, porque seu filho era um caçador, era um homem de campo, né? E Jacó, ele era pastor de ovelhas, ele ficava mais ali perto de casa, ele ficava mais perto de sua mãe, então ele era mais querido por Rebeca. Então Jacó gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Embora não podemos ser assim hoje, mas a Bíblia nos ensina que esse tipo de comportamento gerou uma certa dificuldade entre a família de Isaac e Rebeca, né? Porque tinha essa diferença, o pai gostava mais de um e a mãe mais do outro. E nós sabemos que precisamos amar, né, vocês, os nossos filhos, por igual, né, para que não haja confusão dentro de casa. Então, mamãe e papai, não ame mais um do que um mais que o outro, ame todos por igual, tá bom? Então, ali, quando eles começaram a crescer, né, um dia, Esaú foi para caçar. E ele chegou, Jacó estava cozinhando, porque Jacó gostava de cozinhar. E sabe o que Jacó, enquanto ele estava ali fazendo um guisado, como se fosse uma sopa, né? Então, Esaú chegou bem cansado da caça e ele disse assim, Jacó, dá um pouco dessa sopa para mim, porque eu estou com muita fome. E ali Jacó, quando foi oferecer a sopa para o seu irmão, aí sabe o que Jacó fez? Jacó falou assim, não, eu não vou te dar essa sopa, eu só te dou esse guisado, eu só te dou essa sopa se você me vender a sua primogenitura. Sabe por quê? Me vender a sua primogenitura? Porque naquela época era muito importante aquele que nascia primeiro. Aquele que nascia primeiro recebia a maior parte da herança. Aquele que nascia primeiro era mais abençoado do que o que nascia depois. Então, por questão de segundos, Esaú era mais velho que Jacó. Mas ele era o primogênito.
Então Jacó disse assim, eu quero a sua primogenitura, eu quero o direito da sua primogenitura. Quer dizer, ele queria a maior parte da herança, ele queria as bênçãos, ele queria tudo de Esaú. E sabe o que Esaú fez, crianças? Jacó errou em ter essa atitude. Ele fez uma troca quando ele podia ajudar o seu irmão. Mas Esaú também fez algo de errado. Esaú não deu importância àquele direito tão precioso que ele tinha, que era a sua primogenitura. E sabe o que Esaú disse para Jacó? O que vai valer para mim a minha primogenitura se eu aqui morrer de fome? Dá logo, Jacó, a minha primogenitura, a minha primogenitura não, a comida. Aí Jacó falou assim, mas você jura que você está me vendendo a sua primogenitura, trocando por esse prato de comida? Ele falou, juro, me dá logo. E junto com aquela comida, Jacó ainda deu pão para ele, porque ele estava feliz, porque agora ele tinha o direito da primogenitura. Mas Isaac não sabia disso. Se Isaac soubesse, não iria concordar com isso. Mas no coração de Jacó, ele levou isso. Até um dia, crianças, que Isaac estava bem velhinho. Então, Isaac chamou Esaú e falou, Esaú, meu filho, você é o filho mais velho. Então eu quero que você vá lá no campo, casse um animal, né? E faz para mim uma carne assada, uma carne bem gostosa. Uma comida bem gostosa e me traz. E depois que eu comer, eu irei te abençoar. Sabe, crianças, Esaú foi caçar, mas tinha alguém que estava ouvindo esta conversa e era Rebeca. Rebeca estava ouvindo o que Isaac disse para Esaú. E aí ela correu e falou, Jacó, o seu pai vai abençoar o seu irmão. Então, vamos fazer o seguinte, pega um animal, eu vou preparar ele do jeito que o seu pai gosta e você já vai e já leva para que você receba as bênçãos. Crianças, que confusão, na verdade? Mas isso aconteceu e está na Bíblia, para que nós possamos entender que isso tudo, o engano, você não querer ajudar o seu próximo, você desprezar aquilo que Deus te deu, pode trazer consequências ruins para a sua vida. As bênçãos Deus não retirou, porque as bênçãos foi dada para Abraão, que ele abençoaria a sua descendência. Então as bênçãos continuariam, mas infelizmente ali algo iria acontecer. E quando então Rebeca preparou aquela carne assada bem gostosa, falou assim, Jacó, agora você vai levar para o seu pai. Jacó disse assim, mãe, mas papai vai perceber que não sou Esaú. Aí sabe o que ela fez? Ela falou assim, veste pelo, né, algo bem peludo, que era de Esaú, porque quando seu pai sentir o cheiro da roupa de Esaú, ele vai achar que é Esaú. E aí você veste o seu braço de pele de carneiro para ficar bem peludo, igual o de Esaú, e vai levar a comida para o seu pai. E assim Jacó fez. E quando Jacó levou para o seu pai e disse assim, pai, aqui está o seu alimento, a sua carne assada. Jacó percebeu, Isaac percebeu, falou assim, mas é a voz de Jacó. Não, pai, sou eu, Esaú. Então se aproxime, porque Isaac já não estava enxergando mais direito. Aí Isaac passou a mão e falou assim, realmente, você tem o pelo de Esaú, o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí ele falou assim, não, pai, sou eu, Esaú. Crianças, Isaac comeu e depois ele abençoou Jacó com todas as bênçãos que existiam. As maiores bênçãos, que ele seria uma nação abençoada, que ele seria próspero, que as mais ricas bênçãos do céu
caísse sobre a vida de Jacó. E sabe, crianças, o que aconteceu? Quando Jacó saiu dali, que Esaú chegou com a caça e preparou bem rapidinho para Isaac. E quando Esaú chegou e levou para Isaac, aí Esaú disse assim: papai, eu cheguei com a sua carne. Aí Isaac disse assim: mas quem é que está aí? Sou eu, pai, Esaú. Eu falei assim: mas Esaú, seu irmão Jacó veio aqui então e se passou por você. E eu já o abençoei. A Bíblia diz, crianças, que Esaú chorou muito. Chorou amargamente. E ele disse assim: papai, eu te imploro por uma única bênção. E ele disse assim: eu dei todas as bênçãos para o seu irmão. Crianças, por isso que quando o papai e a mamãe disseram assim para você, Deus te abençoe, meu filho, você diga amém. Por isso você, papai e mamãe, abençoe o teu filho. Quantas vezes eu vou lá na cama das crianças quando eles estão dormindo, eu estendo a mão sobre eles e os abençoo. Eles nem sabem, eles estão dormindo. Mas eu faço isso. É muito bom a gente receber. Deus te abençoe. Você é uma bênção. Não amaldiçoe seu filho. Seu filho não é uma peste, seu filho não é uma praga, seu filho não é o que jumento, né? O seu filho não é não é nada disso. O seu filho é uma bênção. Às vezes eles se comportam de maneira errada. Mas sabe o que eu aprendi com uma pastora? Ela diz assim: filha, você não é desobediente. Você teve uma atitude desobediente, mas você é uma bênção. Então não faça mais isso. É isso que nós precisamos falar para os nossos filhos. Não, você é desobediente. Você não serve para nada. Você não serve para nada. Mas você, crianças, é especial. Que nós possamos proferir bênçãos na vida dos nossos filhos. Você vai ser a pessoa mais importante desse mundo. Você é especial. Deus te abençoe. Deus te ama. Porque é isso que nós precisamos declarar sobre a vida das nossas crianças. Bênção e não maldição. Amém, crianças? Vocês é a joia mais preciosa para o Senhor Jesus. E Ele veio aqui para cuidar, para te salvar, para te levar para morar com Ele lá no céu. Amém? Vamos cantar esse cântico aqui, ó, que fala assim, ó. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Vamos lá? Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Amém? Então não use de engano, não use de mentiras, porque a consequência vem, tá? Então, e infelizmente, né, quando a consequência vem, pode ser consequências difíceis, né, que nos deixa tristes, mas que nós temos que enfrentar, pedir perdão, nos humilhar diante da presença do nosso Deus. Amém? Então eu quero fazer algumas perguntinhas aqui para vocês, ó. O que Esaú vendeu para Jacó? Né? Então você vai depois responder aí para mim. Como se chamava o tio de Jacó? Eu disse, tá bom? O que descia na escada que Jacó sonhou? Esse tá fácil, né? Como se chama o lugar que Jacó fez o sacrifício? Né? Ele colocou um nome. Que nome foi esse? Amém? Crianças, que o Senhor continue te abençoando. Eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhinhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que tivemos de estar na Tua presença. Senhor, hoje nós aprendemos que nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor nos deu, porque aquilo que o Senhor nos deu é o melhor para a nossa vida. Que possamos ter paciência, que possamos, Senhor, te honrar, te amar, te respeitar e ser abençoador aqui nessa terra. Mesmo, Senhor, tão pequenos, eu preciso fazer a Tua vontade. Senhor, abençoe agora, eu te peço, aquelas crianças que ainda não te conhecem, que ainda não te aceitaram como seu único e suficiente Salvador.
que elas possam te aceitar, ter o seu nome escrito no livro da vida e poder, quando o Senhor vier nos buscar, que nós poder subir ao seu encontro para poder te abraçar, porque assim como o Senhor é, nós o veremos. Continue abençoando a nossa casa, a nossa família, o nosso planeta, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que o Senhor continue te abençoando, te guardando. Não esqueça da sua ofertinha. E um recadinho muito especial, está tendo, né, tem no meu Facebook, né, a classe de 5 dias. Vai lá assistir a nossa classe de 5 dias, 5 dias de bênção para a sua vida. Ainda dá tempo, corre lá, faça os desafios, tire foto assistindo, faça o seu livrinho sem palavras e tire foto e mande para mim. Porque no final nós vamos fazer juntar essas fotos e fazer um vídeo bem bonito, tá bom? Um grande abraço para vocês, que o Senhor continue abençoando vocês cada dia mais e eu espero vocês na próxima aula.